tema, né, que a gente trouxe é um tema que a gente levantou num programa passado, né, José? A gente estava uns 2 programas atrás, mais ou menos. Empatia. Estávamos falando de empatia e eu falei, será que o açúcar interfere aí no nosso poder de empatia, no nosso humor? E a gente não vai entrar exatamente Não. nesse tema hoje. A gente vai fazer uma introdução sobre algumas características do açúcar, por isso que essa aqui é a parte 1. E a semana que vem nós vamos trazer a interação do açúcar, sim, aí, talvez com o nosso humor, com a nossa parte cerebral, com a bioquímica do corpo, né, José? Explicações possíveis e algumas já realmente confirmadas, né? Sim. E aí você vai poder, né, depois de acessar um pouco desse conhecimento, ver se você quer manter ou tirar o açúcar da sua vida ou se você vai reduzir, né? Será que o açúcar é mocinho ou vilão? Mas para isso a gente precisa olhar para essas questões, para essas premissas. E para começar a falar do açúcar, o açúcar ele veio lá da Índia, né? Antigamente, o pessoal lá da Índia descobriu que o caldo da cana poderia cristalizar e se transformar em cristalzinhos. E aí ficou muito mais fácil o transporte, né, e o armazenamento. E o nome dessa substância era sarcara, né? Daí que vem, grossa. talvez que venha a sacarina, né? Toda essa derivação do nome, né, José? E ficou muito mais fácil transportar. E no século VII, no Oriente Médio, começou a se utilizar também muito mais o açúcar, inclusive como um artigo de luxo, né, José? Na Europa chegou na época das cruzadas pelos árabes, né? E era nitidamente um artigo de luxo e uma especiaria da nobreza. Então, Tanto que, né, nós temos a informação de que a Rainha Elizabeth I não saía muito sorrindo nos quadros, né? Porque ela tinha perdido todos os dentes, porque ela se viciou no ouro branco. e essa é uma das características dessa substância, nós vamos conversar sobre isso. No Brasil, chegou no século XVI, né, por Martim Afonso de Souza, que construiu aqui no Brasil o primeiro engenho. E aí a história do açúcar se estende, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas Lembrando que no América ele encontrou o melhor lugar para o seu cultivo. por isso as que ela se melhores estabeleceu condições, aqui, né? Estabeleceu solo, clima, né? E hoje, com essa informação que o José está trazendo, eu queria dizer para vocês que o Brasil hoje produz metade de todo o açúcar do mundo. Então, olha como é importante, né? Claro que muito é exportado, mas olha como é importante a gente olhar para esse lado financeiro, né? Para esse consumo, esse poder de exportação, né? Sim. É uma grande moeda aí, né? E aí vamos começar a falar. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o José aqui, que eu acho que é muito relevante, é o que é o açúcar? O açúcar, ele é uma substância que faz parte de uma classe de alimentos, que são os carboidratos. Então, o carboidrato, ele é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Os carboidratos, eles podem ser classificados numa das classificações em carboidratos simples e complexos, e os açúcares podem ser monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? O papel dos açúcares é produzir energia. É uma energia que é produzida rapidamente, tá? Essa energia, principalmente, ela é importante para o cérebro e para os músculos, tá? Além desse papel, ele tem uma das funções muito interessantes. Se no corpo do humano é energético, no corpo do vegetal ele é estrutural. Então a celulose, que é um carboidrato complexo, que são várias moléculas de açúcares conectadas umas nas outras, né? Dentro do reino vegetal, ela dá estrutura, ela dá o tronco, né? Então, o tronco do eucalipto é celulose, né? E depois a gente vai saber que essa celulose ela é extraída e vira O papel. próprio papel, né? Eu ia falar sobre isso. Então, olha essa interação entre o vegetal, né, e o nosso mundo, né? Tem como armazenar açúcar? É bom armazenar açúcar? Não é muito bom, mas existe sim uma importância, né? O açúcar ele pode ser armazenado nos músculos, na forma de glicogênio. Esse glicogênio é o que vai permitir que você se movimente, corra, possa de repente fugir, né? Então o músculo ele depende do glicogênio para o seu metabolismo. Agora, o excesso não é bem-vindo. O que vira o excesso? Os triglicérides e a gordura localizada. Os triglicérides tão perigosos para a parte cardíaca e circulatória. E eu ia te perguntar exatamente isso, né? Para quem está acompanhando a gente, o doutor fala umas palavras difíceis, né? Assim, né? Que para quem está no meio médico talvez seja mais fácil. Tô tentando simplificar, mas posso Mas melhorar. agora eu quero pedir para você explicar de uma forma
sim, do jeito que você já faz, simples, mas assim, eu comi o açúcar. O que acontece dentro do meu corpo? Quais são as reações do corpo e o que acontece com esse açúcar? Como que o corpo metaboliza isso? Tá, ele vai passar. Primeiro ele vai passar pela boca. Então, na boca, na saliva, existe já uma transformação. Tá? Não vamos para os nomes muito técnicos. Existe uma pré-transformação. Ele se torna um pouco mais digerível. Dependendo do açúcar, tem uma certa enzima ou outra. Ele vai parar no estômago, ele vai sofrer todo o processo de digestão de um carboidrato, vai para o intestino e vai ser absorvido. Tá? Quando ele é absorvido, ele vai estimular imediatamente a ação de um hormônio chamado insulina. A insulina vai colocar o que sobrou daquela glicose inicial, vamos supor que ainda seja uma glicose, tá? Do açúcar, né? E a quebra do açúcar vai levar a glicose. Essa glicose vai entrar dentro da célula. Dentro da célula, ela vai gerar energia. Ela vai dentro de uma parte da célula específica chamada mitocôndria, que é a nossa usina energética. Na mitocôndria, vai entrar dentro de um metabolismo chamado ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, vai se formar o ATP, tá? Que é a moeda energética do corpo. Sem ATP não existe vida. Sem energia não existe vida. O ATP, que chama adenosina trifosfato, ele é o que faz tudo funcionar, tá? Então, se essa luz está ligada aqui no estúdio, sem o ATP dentro da célula não tem luz, tá? Tanto que a gente tem hoje, né, a informação de que tudo dentro do corpo depende muito dessa usina energética, as mitocôndrias. E várias doenças que são herdadas ou adquiridas dependem do bom funcionamento dessa organela chamada mitocôndria, que tem uma história toda atípica, depois a gente pode falar. Então ela vai, dentro da mitocôndria, por vários processos, vai formar o ATP. Lembrando que 1 grama de açúcar gera só 4 quilocalorias. Então ele é um alimento energético, assim como a proteína é um elemento construtor. Então, para ter essa mesa, para quem faz essa mesa, precisa ter a glicose, mas para estruturar essa mesa precisa dos aminoácidos, das proteínas. Então, o açúcar é um alimento, que é o carboidrato, é um alimento energético. Legal. Mas existe caloria vazia? Porque a gente sabe que os açúcares, a gente até trouxe o exemplo do papel aqui, né? O papel também é um tipo de açúcar, né? Você Sim, trouxe a celulose. da celulose. Mas existem vários tipos de açúcar e a gente sabe que a gente pode também consumir o açúcar branco de mesa, ou a gente pode consumir o açúcar de uma fruta, ou pode consumir o açúcar de um legume, por exemplo. O leite, por exemplo. Ou o lactose. açúcar do leite. Existe diferença na assimilação desses açúcares e do aproveitamento deles? Calma. Uma pergunta difícil. Mas a gente não pode falar em caloria vazia. Hoje a gente sabe que não tem mais aquela importância que nós dávamos há anos atrás sobre a dieta dos pontos, tá? Então, nenhuma caloria é igual a outra, tá? Eu acho que não existe caloria vazia, mas quando o excesso se estabelece, sim, pode não existir caloria vazia, mas pode existir uma caloria não adequada. Tá? Então, se a gente for pensar nos carboidratos principais que a gente conhece, a frutose que vem das frutas é um monossacarídeo, é importante, só que o excesso leva a problemas para o fígado, tá? E é o que a gente fala normalmente. Comer uma laranja, você tem a frutose da laranja e tem a fibra, que é o bagaço, que é a casca, que segura um pouco a assimilação dessa frutose, porque frutose em excesso pode dar gordura no fígado, tá? Então, não é uma caloria que pode ser vazia, pode ser uma caloria até que haja contra nós mesmos, tá? A lactose, ela é um monossacarídeo? Não, a lactose é um disacarídeo. A lactose é a junção da glicose com a galactose. Lembrando que a lactose é o leite dos mamíferos, né? Então, né, quando a mamãe amamenta a criança, sai lactose, né? É um leite importante, apesar que ele foi deteriorado pela indústria, né? Outro, açúcar de mesa, é um monossacarídeo? Não, é um disacarídeo. Esse que é o problema. Todo disacarídeo, ele pode em excesso causar problemas. A sacarose com açúcar de mesa, ela é glicose mais frutose, tá? Então, assim, ela pode em excessos, a gente pode ter os efeitos maléficos da frutose em excesso, como os efeitos maléficos da glicose em excesso. Líquidos açucarados, sucos, refrigerantes, a ingestão desse tipo de açúcar, ela causa um pico
muito mais dentro rápido. do nosso É. organismo. A assimilação é mais rápida, porque você não tem a mastigação, passa pela digestão muito rápida, a assimilação é quase que imediata, dá pico de açúcar. Lembrando que todo pico, né, o aumento rápido e excessivo da glicose no corpo não é bem-vinda, porque isso vai demandar mais insulina, e a insulina é um hormônio que engorda. A insulina é um hormônio que faz o corpo crescer, inchar, né? Tanto que a gente sabe que existe um derivado da insulina, que se toda hora estimulada a insulina, esse hormônio também é liberado paralelamente, você pode estar começando a construir uma célula cancerosa. Dá pra gente dizer, então, que o consumo de um açúcar complexo para um açúcar de mesa que seja mais simples ou um açúcar de uma forma líquida de um refrigerante, a grande diferença seja esse pico, a causa desse pico? O pico é uma das características que a gente precisa tomar cuidado. A fruta em si é muito bem-vinda, tá? Sabendo que a gente tem essas restrições com relação aos diabéticos, né? Mas a fruta em si, ela deve ser ingerida, porque cada fruta traz um perfil de vitaminas, de minerais, né? De alimentos muito importantes, porque são cofatores, né? São alimentos que ajudam a absorver outros alimentos, são alimentos que ajudam a funcionar tecidos e sistemas no corpo todo. Então as frutas são muito bem-vindas. Então de todos esses açúcares, a frutose seria a mais bem-vinda, tá? Porque a sacarose, a gente tem problemas. Em excesso de sacarose vai dar excesso de glicose e excesso de frutose. Você tem 2 açúcares em excesso no corpo. Por isso que o açúcar de mesa é tão refinado, é tão problemático. Então o açúcar refinado, que a gente vai falar no próximo programa, esse é o grande vilão. Tá? Que pode ser usado para quem não é diabético, mas tem que ser usado com muito cuidado, porque ele realmente inflama demais o corpo.